boa tarde, Bora RS, começando aqui no canal do YouTube da Band RS, nesta terça-feira chuvosa aqui na capital gaúcha. Vamos ver imagens aqui do alto do Morro Santo Antônio. A temperatura já voltou à temperatura de inverno, 15 graus. Nesse início de tarde aqui em Porto Alegre, temperatura parecida aí pelo interior do estado, também um pouquinho menos aí, próximo dos 10 graus na Serra. A gente deve ter ainda essa situação de chuva hoje aqui na capital, em outras regiões a chuva já foi embora. Amanhã tempo seco e aí a temperatura volta a cair. Então quem for sair de casa hoje leva aquele casaquinho, mas aquele casaquinho mais pesado, viu? Não dá para ser aquele casaquinho da semana passada, porque a temperatura vai despencar assim que a chuva parar. Bom, vamos começar o Bora RS direto da redação da Band RS, Bruno Abchecker. Notícia triste, mais um óbito devido ao surto de Covid no Hospital Conceição. Este é o terceiro. Uma pessoa de 84 anos, residente de Alvorada, que tinha comorbidades cardíacas e tratava de um câncer gástrico. Ao todo, são 59 pessoas infectadas, sendo 5 pacientes em UTI. A gente aguarda mais confirmações e atualizações da assessoria do Hospital, Cissa. Bom, a gente segue falando de coronavírus, da pandemia, trazendo informações importantes sobre a vacinação. Porto Alegre, 25 anos hoje. Vamos até a redação da Band News FM, Gilberto Echauri. Oi, Gilberto. Pessoas com 25 anos ou mais já podem receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus nesta terça-feira em Porto Alegre. São 12 unidades de saúde aplicando os imunizantes das 8 da manhã até às 5 da tarde. Álvaro de Fini, Assis Brasil, Belém Novo, Camaquã, Glória, IAPI, Moabe Caldas, Modelo, Morro Santana, Santa Cecília, Santa Marta e São Carlos. Nesses mesmos locais ocorre a vacinação para adolescentes com comorbidades a partir dos 12 anos e gestantes e puérperas, com a segunda dose. Hoje também é retomada a vacinação em 2 pontos de drive-thru, no estacionamento do Big Barra Shopping Sul e no drive-thru híbrido ali do Shopping Bourbon Valig, com acesso de carro ou a pé. Na quarta-feira, a faixa etária será estendida para todos com 24 anos ou mais. E a Prefeitura espera, ainda não é confirmado, vacinar a partir de 23 anos na quinta. Segunda dose da Coronavac Butantan disponível em 19 unidades de saúde, também das 8 da manhã até às 5 da tarde. Segunda dose da Oxford AstraZeneca em 32 unidades de saúde e 20 farmácias parceiras da Prefeitura. Gilberto, que está todas as manhãs aqui no canal do YouTube da Band RS, olha, com Diego Casagrande, com César Cidade Dias, também com Roberto Pauletti, com o Macalossi, olha, a turma inteira se revezando entre Band News e Rádio Bandeirantes, tudo pertinho aqui, né? Quem conhece aqui as nossas instalações da Band, do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, sabe, né? O estúdio da rádio de um lado, o estúdio da outra rádio do outro e os nossos comunicadores aí se revezando, cumprindo todos os protocolos. Ainda estamos com várias restrições também aqui, né? Com convidados, número limitado dentro do estúdio, seguindo aí os protocolos para manter a saúde de todos e isso que é importante. Faça o mesmo. Se cuide, cuide da sua família, cuide dos seus colegas de trabalho, use a máscara. Olha, eu tô sempre com a minha aqui, ó. Eu adotei essa aqui, que eu adorei, que é a KN95. Super me adaptei, uso ela, às vezes até eu esqueço. Chego em casa, faço várias coisas, depois que eu me lembro, estou de máscara ainda. Então, use a máscara, mesmo que você tenha completado a sua caderneta de vacinação contra a Covid-19, não deixe, de usar a máscara, até porque estamos aí enfrentando 2 surtos de coronavírus em 2 hospitais importantes, Zona Sul, Vila Nova, Zona Norte, Hospital Conceição. No Hospital Conceição, infelizmente, tivemos 2 óbitos, né? Um homem e uma mulher, decorrente da doença, complicações. Claro, estavam internados, né, na ala não Covid, tratando outra enfermidade e aí acabaram pegando a doença e não resistiram. Mas a gente precisa manter ainda a vigilância por muito tempo, eu acredito, mas principalmente agora, porque estamos diante da variante Delta. A gente está vendo aí os casos aumentarem em outros países, em outros estados, inclusive Rio de Janeiro suspendeu as aulas presenciais diante da variante Delta.
Então, vamos cuidar. Olha, a redução do leito de UTI e de leitos clínicos já parou aqui em Porto Alegre. A gente está vendo aí, e no interior do estado também, uma manutenção do patamar. Então, quer dizer, aquela redução das últimas semanas, a gente agora está vendo uma estabilidade. Ainda não é um aumento de leitos, de ocupação de leitos, mas sim, já começa a preocupar. Bom, vamos seguir falando então com Osíris Marins. Osíris acompanhou ontem o lançamento da Prefeitura da revitalização do Centro Histórico, o coração da nossa capital, aquele centro que fervia na década passada, em outros anos, Quem é jovem há mais tempo, como dizia o ex-governador Leonel Brizola, ia para o centro para namorar, paquerar, para ver as gurias, ver os guris. E o centro estará de novo pujante, revitalizado, bonito. Osíris Marins, conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Cissa. Pois o governo municipal, o prefeito Sebastião Mello, a Secretaria de Gestão Estratégica e Planejamento, lançaram o projeto de revitalização do Centro Histórico da capital dos gaúchos. Um problema antigo, vem se arrastando há décadas. Já houve uma reestilização do centro, uma revitalização há 30 anos. Hoje é necessário que algumas obras sejam feitas, mas o mais importante desse projeto, chamado Centro Mais, é que ele toca em 3 pontos importantíssimos do centro, que é o mercado público, que é um patrimônio, sofreu aquele incêndio, tem que ser mantido, E o Esqueletão, que é um prédio antiguíssimo de 4, 5 décadas abandonado lá no centro de Porto Alegre, que foi ocupado irregularmente, tem decisão judicial mandando desocupar em 30 dias, isso tudo precisa ser cumprido, algo precisa ser feito com o Esqueletão, que está incrustado no centro da capital dos gaúchos. E o Muro da Mauá, que precisa de uma solução arquitetônica, que não necessariamente seja derrubada, e sim seu embelezamento, que já vem sendo feito na parceria estratégica da secretária Ana Pellini, que foi dedicado o muro para os artistas plásticos fazerem suas obras. Pode ser que ali adiante ele seja cortado, seja colocado uma outra barreira transparente, seja adotada uma outra situação. Mas o projeto Centro Mais, ele compartilha. Ou seja, ele não é uma canetada, não é uma decisão autocrática do poder público, não. Ele abre para a participação das entidades, o Instituto de Arquitetos do Brasil, o IAB, o SENGRA, o Sindicato dos Engenheiros, as universidades, a sociedade civil vai participar. É um projeto, como eu gosto de dizer, avenida de mão dupla, vai e vem. É a colaboração. Desta colaboração, muito destacada pelo secretário César Schirmer, o secretário de Planejamento Estratégico, é que brotará um conjunto de projetos para a revitalização do nosso centro histórico, que tem um potencial muito forte, Já foi o maior centro bancário do estado do Rio Grande do Sul, ainda é o maior centro de comércio, Então, é importante que ele seja resgatado para o potencial turístico, porque em breve teremos ali o Cais Mauá, já temos o embarcadeiro. Essas obras todas se conectam com limpeza, com segurança, aí entra o poder público. E o cuidado de todos nós, porque como dizia aquela campanha lá atrás ainda do prefeito Fortunati, Quem ama, cuida. E isso é o mais importante desse projeto. Estarem todos agregados em torno de resgatarem a nossa capital. Cissa. Obrigada, Osíris. Osíris que volta logo mais, 6 da tarde no Tempo Real, aqui no canal do YouTube da Band RS, 10 para 7, junto com a Lúcia Matos e o Sérgio Stock no Band Cidade, também aqui no canal do YouTube da Band RS. E quem chega antes é o Guilherme Macalossi, nossa Conexão Brasília. Guilherme Macalossi tem assunto hoje, hein, Guilherme? Boa tarde. Oi, Cissa. Enquanto os tanques fumegantes deixam um cheiro de diesel queimado em Brasília e o Congresso fica em cima de uma pauta que diz respeito apenas a franjas fanatizadas, que é a do voto impresso, verdadeiras excrescências estão sendo aprovadas. Esta sim tem capacidade de alterar para pior a legislação eleitoral brasileira, dentre as quais o Distritão. O Distritão que é inspirado em democracias como o Afeganistão. Tem uma tradição e cultura de liberdades conhecida no mundo inteiro, Pois bem, esse é o nosso referencial e tende a consolidar o poder do caciquismo. Mas não apenas isso. Uma lista de voto preferencial para presidente da República.
você vota no candidato A, B, C, D e E, numa ordem de preferência. Então, você prefere mais o A, aí depois você prefere um pouco menos o B e assim por diante. A ideia é acabar com o segundo turno. E claro, a volta das coligações nas proporcionais, que não ocorreram na última eleição e que, aliás, foram um fato positivo. Então, naquilo que tivemos de bom na última eleição, um retrocesso, somado a outros para piora consolidada da legislação eleitoral. Essa é a realidade que, infelizmente, se impõe ante certos artificialismos, uns com caráter golpista, outros apenas retóricos. Guilherme Macalossi para o Bora RS. Então, Distritão, desfile de blindados, tudo isso estará na pauta dos Bastidores do Poder logo mais 14h aqui no canal do YouTube da Band RS. Agora a gente muda a pauta, vamos falar de esporte. A Esther Fishborn está chegando com a primeira vitória do Grêmio em casa, pontos garantidos, torcida faceira. Esther, conta pra gente, boa tarde. Boa tarde, Cissa, boa tarde a toda a nossa audiência aí do Bora. Começamos hoje a falar do Grêmio, que venceu a Chapecoense ontem na Arena. Foi a primeira vitória do Tricolor no Campeonato Brasileiro em casa. E com isso, o Grêmio conquistou mais 3 pontinhos para tentar se afastar da zona de rebaixamento. O Tricolor agora se prepara para enfrentar o São Paulo no próximo sábado, tentando novamente a vitória. Reforço do Grêmio, Vila Sante, jogador do Cerro Porteño, deve chegar em Porto Alegre ainda nesta terça-feira para ser anunciado como novo reforço do Tricolor. Pelos lados do Colorado, o time de Diego Aguirre, que comemora a vitória, a goleada do time sobre o Flamengo no último domingo, 4-0, e agora se prepara para, no próximo domingo, enfrentar o Fluminense e tentar novamente repetir a atuação de gala. E quem quiser saber mais informações do esporte, olha, às 4h no canal de esporte da Band e depois às 7h, programação completa. É só se inscrever no canal Esportes da Band RS, você acompanha todas as informações de Inter e Grêmio e também de Messi no PSG. Vai ser pauta. Infelizmente não veio para o Inter e para o Grêmio, né? Não ficou pertinho da Argentina, mas será um companheiro aí de Neymar. E todas as informações você acompanha lá no canal de esportes da Band RS. Bom, a gente está enfrentando aí uma mudança de temperatura. Vamos ver de novo a câmera aqui do alto do Morro Santo Antônio. Esse tempo nublado, né? Ainda vai até o final da tarde, depois amanhã o tempo volta a ficar seco, a temperatura cai. O Sérgio Stock entrevistou um pneumologista no Band Cidade para justamente saber como que a gente faz para se proteger. 30 graus no final de semana. Hoje, agora está 15 graus e a temperatura vai cair para 7 no decorrer dessa semana. É preciso que a gente se preserve, né? Tem alguns cuidados, porque mesmo, né, com uma boa alimentação, mesmo com a vacina, o clima não está ajudando esse inverno de muitas estações. Vamos conferir a entrevista. Vamos conversar agora com o chefe do Serviço de Pneumologia da Santa Casa de Porto Alegre, Adalberto Rubim, para saber como está este inverno e como está interferindo na saúde da população. Doutor Rubim, qual é a situação neste momento e quais as doenças que mais preocupam? Uma boa noite, bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite. Realmente o inverno é uma situação que aflige o sistema respiratório. O frio e a umidade, por si só, já são irritantes do sistema respiratório. E com esse clima, existe uma proliferação de outros vírus. Não só a Covid-19, mas os vírus tradicionais que estavam um pouquinho escondidos, com toda a precaução, todo o distanciamento, por hora certamente estão voltando, abarrotando emergências e hospitais. A pandemia agravou a situação de doenças pulmonares e respiratórias? Sem dúvida, a Covid-19 foi uma surpresa para todos nós, ninguém esperava tal grau de agressividade, de contagiosidade, e nós aprendemos a conviver com mais esse vírus, além dos outros que já acometem o gaúcho, né? As pneumonias, as bronquites, os enfisemas, todas essas doenças respiratórias, elas pioram no inverno. Então, muito importante agora, nessa época, redobrar os cuidados com o nosso aparelho respiratório. Que sequelas uma pessoa que teve Covid está sujeita em relação a doenças pulmonares? E há diferença, doutor, entre uma pneumonia comum, por exemplo, e uma pneumonia derivada da Covid? A pneumonia da Covid ela é um pouco mais complexa, porque ela envolve muita inflamação.
não só no pulmão e em todo o organismo. E uma das sequelas que ela pode causar é um grau de fibrose nos pulmões, ou seja, o tecido pulmonar fica com uma sequela, fica enrijecido e a pessoa pode perder boa parte da capacidade respiratória. As pneumonias comumente que a gente tinha, que são as pneumonias por bactérias, essas o antibiótico conseguia debelar, mas infelizmente as pneumonias pelo Covid muitas vezes são mais graves, necessitando, como vocês todos sabem, suporte em UTI, ventilação mecânica em casos mais graves. Sim, o senhor se referiu aos vírus tradicionais, aqueles que a gente já estava convivendo antes da pandemia. O H1N1 e suas variantes, né, é o que mais preocupa certamente. Como é que está essa situação, visto que a vacinação contra a gripe, por exemplo, não teve uma atratividade tão grande, está abaixo da expectativa? No momento atual, nós não estamos vendo quadros graves causados pela influenza, que é o H1N1. Claro que algumas das precauções que nós estamos todos tomando, com máscara, com distanciamento, tem contribuído para isso. As escolas que funcionam parcialmente também, a circulação do vírus é menor, mas ainda continua o risco, e principalmente idosos, pessoas com complicações cardíacas e respiratórias, têm que fazer a vacina, tem que tomar precaução, procura o seu médico para se prevenir dessas doenças de inverno que são tradicionais aqui no nosso Rio Grande do Sul. Na área da pneumologia está acontecendo ou aconteceu o mesmo fenômeno de outras áreas, que as pessoas com doenças crônicas deixaram de fazer tratamento ou de procurar auxílio, até mesmo de fazer o acompanhamento regular? Muito frequentemente. Veja bem, pessoas, por exemplo, que são fumantes, que faziam exames de imagem do pulmão como exame preventivo, deixaram de fazer no último ano e meio. Então, nós estamos vendo agora vários casos de doenças tumorais de pulmão que poderiam ter sido previstos ou diagnosticados precocemente há um ano e meio atrás e que, infelizmente, chegam numa fase mais avançada. Também os check-ups preventivos que as pessoas faziam, por muito tempo foi obstaculizado pelo processo da Covid mais grave, e agora a gente espera que tudo comece a voltar ao normal, inclusive essas prevenções que são tão importantes na nossa população. Bom, nós estamos vivendo aí um período nesta semana de um frio intenso, já chegando, a temperatura vai cair mais ainda, com muita umidade, o senhor se referiu a isso, que é um problema para o nosso sistema respiratório. Que cuidados devemos ter, o que a gente tem que fazer numa situação dessas? Bom, tome muito cuidado, se agasalhar bem, principalmente extremidades. Então, quem tiver que sair de casa, pescoço, mãos e pés bem cobertos, certo? Cuide com a mudança brusca de temperatura, sair do banheiro quente para o quarto frio ou entrar na rua e volta também. Isso não é bom, o aparelho respiratório demora para chegar na temperatura padrão. Se alimente bem, evite fatores de risco como tabagismo, exposição também ao tabaco, e os sintomas respiratórios, se surgirem, tem que procurar um atendimento, porque eles são muito semelhantes a sintomas da Covid, de pneumonia e virose, então é necessário um acompanhamento médico. Algum cuidado especial com crianças e idosos? Sempre. São os extremos de faixa etária que sofrem mais com as doenças de inverno. Então, se você tiver um idoso em casa, uma criança em casa, procure agasalhar bem, procure fazer as vacinas antigripal, antipneumocócica, que também ajuda os idosos. A pneumonia da Covid nem se fala, é fundamental. E sempre que surgir algum sintoma diferente, uma febre, uma falta de ar, uma tosse que não passa, procure atendimento, o pneumologista pode ajudar. Sem dúvida, a prevenção é o melhor remédio. Doutor Adalberto Rubim, chefe do Serviço de Pneumologia da Santa Casa, muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações aqui no Band Cidade. Uma boa noite, um bom trabalho ao senhor. Importante, né? Então, boa alimentação, cuidado, né? Um bom casaquinho, não tomar aquela friagem que a vovó sempre dizia, leva o casaco, meu neto e minha neta. Então, assim, cuidado nunca é bom. Canja de galinha, eu não sou muito da canja de galinha, né? Mas canja de galinha, cuidado, não faz mal para ninguém, já dizia a música. Bom, a gente vai seguir aqui no Bora RS agora, falando sobre o novo prédio da Secretaria de Segurança do Estado. Aquela imagem chocante, o Márcio Mazei vai colocar pra gente agora do incêndio, né? Que destruiu o prédio, né? Consumiu o prédio. 2 bombeiros perderam a vida naquela ocorrência, né? Naquela noite de quarta-feira. E agora tem uma nova sede, a secretaria. O Bruno está acompanhando, o Bruno Abchecker traz as informações para a gente. Oi, Bruno.
Cissa, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul terá nova sede. Será no antigo prédio do Centro de Treinamento da Procergs, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. O governo, porém, não tem pressa e nem previsão para realizar a mudança completa da sede, pois, primeiro, o local ainda não está adequado para garantir os serviços e, segundo, as operações que estavam acontecendo no prédio que pegou fogo estão sendo divididas entre o Centro Administrativo Fernando Ferrari e o 9º Batalhão da Brigada Militar, sem nenhum prejuízo aos serviços. Todas essas informações logo mais às 4 da tarde com o Rogério Forcolém, aqui no canal do YouTube da Band RS. O Forcolém também está acompanhando o caso desse menino. As buscas pelo menino de 7 anos, né, o menino Miguel, Tiziano Kessler, junto com o Cristiano Melo, estão lá em Bé hoje acompanhando as buscas. A gente traz as informações também aqui às 4 da tarde e a gente se despede nessa terça-feira. Vamos mais um pouquinho com Porto Alegre, para quem não está aqui na capital, enxergar um pouquinho da nossa cidade, né? O Guaíba lá ao fundo, ainda com o céu muito cinza. E a gente se despede nessa edição do Bora RS. Amanhã tem mais. A gente te espera aqui no canal do YouTube da Band RS. Até lá!